Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Projeto tem votação adiada em sessão ordinária desta terça-feira. Detran São Paulo aumenta número de fiscalizações em desmanches no estado em 2024. Número de médicos quase dobra nos últimos 14 anos. 19 cidades do Vale e região terão redução na tarifa de energia elétrica. Presidente Lula envia projeto que aumenta a pena para crimes ambientais. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Na sessão ordinária desta semana, um dos projetos que estavam na pauta teve a votação adiada. Confira agora as informações com a nossa estagiária Ariane Viana. A pedido do vereador Nunes Coelho, foi adiada a votação do projeto de lei do ex-prefeito Ortiz Júnior, que atualiza a Junta de Recursos Fiscais. A proposta era o segundo item da pauta do dia 15 e deverá retornar ao plenário daqui a 5 semanas. Atualmente, 3 leis municipais ordenam os trabalhos da Junta. Uma de 1970, uma de 1990 e outra de 1994. O que tem causado contradições e sobreposições de regras já existentes. Como a Junta de Recursos Fiscais é o órgão que julga e decide, em segunda instância, os recursos de processos administrativos tributários, sua atualização visa sanar as contradições existentes, agilizar as demandas tributárias e assegurar o direito da ampla defesa dos contribuintes. O projeto tem parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, que observou a falta de estudo de impacto financeiro ao documento. Este parecer precisa ser derrubado antes da apreciação da proposta. Obrigada, Ariane. Ressaltando, o pedido de adiamento tem prazo de 5 semanas. E seguimos o boletim com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Uma manhã bem tranquila, viu? Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem movimento calmo, tranquilo na manhã desta quinta-feira, sem intercorrências. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. Não há registro de movimento aí mais intenso. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem um ponto de interdição dos quilômetros 157 a 161 em razão de obras na pista. A faixa da direita está impedida e o tráfego está fluindo pela faixa da esquerda. Então, atenção do motorista e cuidado redobrado principalmente nesse trecho que é a altura de Jacareí. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse é o quilômetro 110, altura de Taubaté. Trânsito bastante intenso nos dois sentidos da pista. O lado direito, sentido Rio de Janeiro, e o lado esquerdo da tela, quem vai sentido São Paulo. Apesar do trânsito intenso, não há registro de lentidão ou de congestionamento aqui na nossa cidade. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta, iniciamos as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté, que disputam o segundo turno. Hoje é a vez do candidato Sérgio Vitor, do Partido Novo. Essa é uma iniciativa da Câmara de Taubaté para ajudar você a escolher o próximo prefeito de Taubaté. Não saia daí, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara. A Secretaria Municipal de Educação planeja para 18 de novembro o segundo Fórum Permanente de Educação. Quem conta os detalhes para nós é a estagiária Isabela Vieira. A
Após a implantação do Plano Municipal de Educação em 2016, a Secretaria Municipal de Educação pretende discutir com os profissionais da área o monitoramento desse projeto. A Secretaria disponibilizou uma cartilha aos professores e demais agentes da educação e anunciou para daqui a um mês, no dia 18 de novembro, a data do segundo Fórum Permanente de Educação de Taubaté. O link para a inscrição dos interessados vai ser disponibilizado em breve pela Secretaria. O Plano Municipal de Educação tem vigência de 10 anos entre 2016 e 2026 e é um documento que define metas educacionais para o município. Este documento foi elaborado após uma lei nacional entrar em vigência no ano de 2014. Em sua estrutura, o plano traz 20 metas, 37 indicadores e 196 estratégias para alcançar os resultados indicados, abrangendo a educação infantil, os ensinos fundamental e médio e a educação especial e inclusiva, além da alfabetização de jovens e adultos, o ensino profissionalizante e a educação superior. Obrigada, Isabela. E você que nos acompanha pode acessar o Plano Municipal de Educação no site que aparece na tela para você. Tem um atalho que é bit.ly/Plano Educa Taubaté. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quarta-feira que o governo federal não irá retomar o horário de verão em 2024. Entretanto, a medida poderá ser adotada a partir do ano que vem. Técnicos da pasta concluíram que, com a volta do período chuvoso, os reservatórios estariam abastecidos o suficiente para garantir a geração de energia nas hidrelétricas e fechar o ano sem grandes prejuízos. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é a ONS, havia apresentado na terça-feira dados complementares sobre a possibilidade de adiantar os relógios em 1 hora. No relatório anterior, entregue ao governo ainda em setembro, o ONS recomendou a mudança temporária no fuso horário como medida de economia financeira. Essa economia, em 2024, poderia chegar a 400 milhões de reais. Na última semana, Silveira informou, no entanto, que o horário de verão só seria retomado se fosse imprescindível. E a partir da forte estiagem que atinge o país, o governo passou a cogitar a volta do horário de verão para aliviar o consumo de energia elétrica nas residências. Desde o início de setembro, o executivo começou a discutir a possibilidade da retomada da medida e solicitou estudos técnicos aos setores responsáveis. Atualmente, o Brasil passa pela seca mais intensa da história recente, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM. De acordo com o órgão, esta é a pior estiagem dos últimos 74 anos. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo dobrou o número de fiscalizações em desmanches no estado neste ano. Quem traz mais informações é o repórter Lucas Levin. O Detran São Paulo realizou 878 fiscalizações a desmanches ilegais de veículos de janeiro a setembro deste ano em todo o estado. O número é 96,4% maior que o registrado no mesmo período de 2023, com 447 ações. Os locais autuados respondem a processo administrativo instaurado pelo Detran e ficam sujeitos a penalidades previstas na Lei Federal nº 12.977 de 2014, que regulamenta e disciplina a atividade de desmontagem de veículos, e vão de multa à interdição do estabelecimento e à perda do material apreendido. Um dos principais objetivos das fiscalizações é retirar de circulação peças que podem ter origem no crime, produtos de roubo, furto e até latrocínio. Essas, que são as chamadas peças de sangue, provocam grande dano à sociedade. Por isso é importante exigir sempre a nota fiscal, né, Lucas? Obrigada pelas informações. E caso você desconfie de que um local seja irregular, é possível avisar as autoridades pelo Disque Denúncia, que é o 181. É um serviço da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O sigilo é absoluto. E a denúncia também pode ser feita na internet pelo site webdenuncia.org.br.
A Univesp, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, abriu 1.500 vagas para curso gratuito e online de Introdução a Libras, que é a língua brasileira de sinais. As aulas foram elaboradas tanto para pessoas com deficiência quanto para interessados em aprender sobre acessibilidade e inclusão. Por serem 100% online, as aulas podem ser acompanhadas por pessoas de qualquer lugar do Brasil. O curso faz parte da Escola da Inclusão, feita para promover conhecimento e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. As aulas são ministradas por professores surdos com ampla experiência no ensino da língua de sinais. Por ser feito de forma acessível, o curso da Univesp pode ser acessado e aproveitado por pessoas com diferentes tipos de deficiência. Ao final, os estudantes recebem certificado de conclusão. Além das 1.500 vagas no curso de Introdução a Libras, há vagas também nos cursos de Acessibilidade Comunicacional, com 500 vagas, Tecnologias Assistidas, 300 vagas, Inclusão no Ambiente de Trabalho, com 400 oportunidades, e Comunicação Inclusiva no Serviço Público, com 600 vagas. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina mostrou que o Brasil quase duplicou o número de médicos nos últimos anos. A repórter Tânia Vinhas traz mais dados divulgados pela Agência Brasil. É isso mesmo. Segundo o estudo Demografia Médica no Brasil, o número de médicos quase dobrou nos últimos 14 anos. Se em 2010 tínhamos cerca de 304 mil, agora contabilizamos 576 mil em 2024. O painel revela que nenhum estado registrou diminuição da quantidade de médicos ou da densidade médica nesse período. Porém, ao avaliar a proporção de médicos por habitantes, o quadro ressalta as disparidades socioeconômicas e os problemas de infraestrutura de saúde nas diferentes regiões brasileiras. Enquanto os estados mais desenvolvidos economicamente apresentam um número significativo de médicos a cada 1.000 habitantes, outros sofrem com a falta desses profissionais, principalmente nas cidades do interior. A média nacional é de 3,07 profissionais a cada 1.000 habitantes, mas o Distrito Federal conta com 6,3, enquanto o Rio de Janeiro conta com 4,3. Aqui no estado de São Paulo, são 3,7 médicos a cada 1.000 habitantes, ainda que tenha em números absolutos a maior quantidade deles, com 166 mil profissionais registrados. Por outro lado, estados como Amapá, Pará e Maranhão apresentam as menores proporções, com menos de 1,5 médico para cada 1.000 habitantes. Pensando pelo lado positivo, o Conselho Federal de Medicina aponta que há 14 anos a situação era pior. O Maranhão, por exemplo, possuía a média de apenas 0,65 e agora está com 1,3. Em nota, o Conselho afirma que o cenário de desigualdade na distribuição se mantém por conta da fragilidade de políticas públicas que estimulem a migração dos médicos e a fixação em áreas distantes ou de difícil provimento. Em Roraima, por exemplo, 97% dos médicos estão na capital, Boa Vista. Os 3% restantes precisam dar conta de aproximadamente 35% da população do estado. Para o presidente do CFM, José Irangalo, é imprescindível desenvolver uma política de recursos humanos robusta para dar assistência ao SUS. Volto com vocês. Quanto mais médicos, melhor. E médicos especializados. José Irangalo também sugeriu criar programas de formação de profissionais voltados para as necessidades específicas de cada região. Um levantamento feito pelo site G1 encontrou 18 bets irregulares funcionando em sites alternativos e quase iguais aos que estavam na lista da Anatel, com mais de 2.000 endereços irregulares que deveriam ser bloqueados. Alguns dos sites que estão no ar foram criados na última sexta-feira, o mesmo dia em que a agência divulgou a lista. A estratégia para burlar a proibição foi inserir, após o nome original da página, uma sequência de caracteres, como os números 11 e 22, por exemplo. Foram encontrados 134 sites de 18 bets irregulares. Uma mesma plataforma pode ter vários sites.
Em 10 de outubro, o ministro Fernando Haddad afirmou que o trabalho para identificar sites irregulares vai ser contínuo. As apostas online estão em processo de regulamentação no Brasil e, ao todo, 96 empresas que comandam 210 bets estão autorizadas a operar nacionalmente até dezembro. Outras 18 podem operar regionalmente. A facilidade que as empresas encontraram para criar novos sites é visto como um dos problemas para barrar as bets irregulares no Brasil, segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias. A entidade diz que basta a criação de um novo link em um domínio diferente para que a plataforma volte a funcionar. Por exemplo, o site 42.jogo.com foi bloqueado, mas em seguida surgiu em seu lugar o mesmo site, só que dessa vez com o número 48. Um grande desafio. Moradores de 19 cidades do Vale do Paraíba serão beneficiados com a redução da tarifa de energia elétrica a partir do dia 23 de outubro. Quem traz informações para nós é o repórter Lucas Levin. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou uma redução média de 3,71% nas tarifas da concessionária EDP, que atende 19 cidades do Vale do Paraíba. Para os clientes atendidos em alta tensão, como indústrias e grandes varejistas, a redução será de 5,31%. Já para os pequenos comércios e residências, os chamados consumidores de baixa tensão, a tarifa terá uma redução de 2,93%. Os novos índices, que entrarão em vigor em 23 de outubro, foram influenciados pela diminuição dos custos relacionados ao pagamento de encargos setoriais e despesas com a transmissão de energia. Obrigada, Lucas, pelas informações. E lembrando que, apesar do reajuste, nesse mês de outubro, a bandeira tarifária está na vermelha patamar 2, o que acrescenta à conta de luz um valor adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW consumido. E agora vamos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Ministério Público do Trabalho vai investigar as causas do acidente que feriu 4 trabalhadores na fábrica da Volkswagen em Taubaté. O órgão informou que já recebeu a denúncia sobre o acidente e apontou possibilidade de falha na gestão dos riscos. Portal G1 de Notícias traz como manchete: caso Calume. Justiça determina a prisão imediata de 3 médicos condenados por esquema de tráfico de órgãos. Caso foi revelado em 1987 em Taubaté, mas médicos acusados só foram condenados em 2011. Desde então, eles estavam recorrendo em liberdade. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo traz o destaque: maioria dos pais é a favor de proibir celular nas escolas, diz Datafolha. Pesquisa mostra que 43% dos pais de crianças dizem que os filhos de até 12 anos têm um aparelho próprio. E por fim, a manchete do portal CNN Brasil. Justiça dá 24 horas para a Enel restabelecer energia em São Paulo. Decisão impõe multa de R$100 mil por hora em caso de descumprimento. 6 dias após a chuva, 74 mil clientes ainda estão sem energia em São Paulo. Um novo projeto de lei busca endurecer as penas para quem comete crime ambiental no país. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora com mais informações sobre o assunto. O governo federal anunciou nesta semana que enviou ao Congresso uma proposta de lei que aumenta de 4 para 6 anos a pena para delitos ambientais, como o de atear fogo em vegetação, e estabelece que o crime seja inicialmente cumprido em regime fechado. Atualmente, as penas variam de 2 a 3 anos, normalmente não levam à prisão e ainda possibilitam a rápida prescrição dos crimes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a mensagem de envio do projeto com pedido de urgência para apreciação dos legisladores. O regime de urgência acelera as etapas de tramitação e estabelece prazo máximo de 45 dias para a deliberação da matéria em cada uma das casas legislativas. Em reunião no Palácio do Planalto, ele afirmou que, abre aspas,
Este país está mostrando que, daqui para frente, a gente não vai brincar com o crime ambiental. As pessoas terão que ser punidas severamente. O projeto é uma resposta à onda de incêndios florestais que devastou o país nos últimos meses em praticamente todas as regiões. Até o fim de setembro, o Brasil já havia registrado cerca de 200 mil focos de queimada desde o início do ano, e mais da metade do total teve início na Amazônia. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o projeto também prevê que os incêndios florestais cometidos em unidades de conservação, áreas de preservação ambiental e terras indígenas serão considerados agravantes, ou seja, poderão aumentar a pena de quem for condenado. A Polícia Federal já abriu 85 inquéritos para apurar casos com indícios de incêndios criminosos. Lewandowski relatou que os crimes ambientais têm crescido enormemente e que os lucros dos envolvidos em crimes desse tipo perdem apenas para os do tráfico de drogas. Segundo dados oficiais do governo, somente 350 dos 850 mil presos atualmente no país estão detidos por crimes ambientais. Em um país com tanta biodiversidade, é preciso ser cada vez mais rígido mesmo. Volto com vocês aí no estúdio. É isso mesmo, Tânia. Obrigada pelas informações. E falando nesse assunto, o trabalho de combate às queimadas conseguiu reduzir os mais de 1.100 grandes incêndios que estavam em andamento ao longo dos últimos meses. Desse total, 670 foram completamente extintos e 237 estão controlados. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Quinta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens. A possibilidade de chuva é de 54%. As temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 51%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6 e 7 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. É necessário se proteger dos raios ultravioleta, como o Murilo trouxe aí pra gente. Obrigada pelas informações. E tem alerta de vento e chuva fortes em todo o estado de São Paulo. Em Taubaté, a previsão que os ventos cheguem a 10 km por hora, não é tão forte assim, no período da tarde. E a possibilidade de chuva de 50%. E caso você vá para outras cidades do estado, é bom ficar em alerta e consultar aí as condições meteorológicas antes da viagem. E agora seguimos com o nosso especial Eleições. No primeiro turno das eleições 2024, 610 municípios de São Paulo escolheram o prefeito ou a prefeita que vai governar a partir de 2025. Em 18 cidades do estado, haverá segundo turno. Nos 610 municípios em que a eleição para a prefeitura já foi definida, foram eleitas 67 mulheres e 543 homens, o equivalente a aproximadamente 11% e 89%, respectivamente. O percentual de mulheres eleitas para comandar o executivo municipal é levemente maior ao de 2020, quando foram eleitas no primeiro turno 60 prefeitas e 546 prefeitos. Pela primeira vez, o sistema de registro de candidaturas permitiu a inclusão de declaração sobre identidade de gênero, orientação sexual, etnia indígena e pertencimento a comunidades quilombolas. Em relação à identidade de gênero, 500 dos prefeitos e prefeitas eleitos se declararam cisgênero, ou seja, se identificam com o sexo biológico, e 110 preferiram não informar. Sobre a orientação sexual, 188 afirmaram ser heterossexuais e 422 não divulgaram essa informação. Houve um prefeito quilombola eleito em Barra do Turvo, no Vale do Ribeira. É o Dr. Vitor, do Podemos. A taxa de reeleição no executivo dos municípios do estado aumentou em relação a 2020. Neste ano, 259 prefeitos se reelegeram no primeiro turno, o que representa 42,46% do total. Em 2020, esse percentual foi de apenas 19,8%.
o que representa 120 do total de 606 que se elegeram na primeira etapa da votação. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quinta-feira, dia 17 de outubro. Eu retorno amanhã, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo aqui na TV Câmara Taubaté, com mais notícias para você. Tenham todos um ótimo dia e até mais.